Olá, amigos prevencionistas, bem-vindo a mais um episódio do Ponto Seguro, né? A Balasca no YouTube trazendo várias informações correlatas à saúde e segurança do trabalho. Hoje estamos aqui com nossos amigos da 3M, né, que vieram aqui nos prestigiar. De antemão, muito obrigado aí por estarem conosco, né? A Júlia e o Guilherme. Guilherme, Bom, nosso especialista aqui da 3M. aproveitando me apresentar, primeiramente, obrigado pelo convite de participar. É sempre um prazer estar contribuindo aqui com o conhecimento que a Balasca está compartilhando através desse podcast. Sou Guilherme Dias, trabalho na 3M, na área técnica. Atualmente sou responsável por proteção respiratória e também dou um atendimento mais próximo ao segmento farmacêutico. Bom, muito obrigada mais uma vez. É sempre um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é Júlia Esteves, eu sou responsável em marketing pelo portfólio de proteção respiratória, também por alguns segmentos chaves, entre eles o segmento farmacêutico. Estou há 13 anos na 3M, passando por algumas áreas de negócio, nos 2 últimos anos na área de EPIs. Bem, o nosso foco hoje é segurança no segmento farmacêutico, né? Muita coisa a se abordar e eu lembrei agora, comentando, inclusive lembrando de Paracelsus, né? Nada é veneno, tudo é veneno, depende da quantidade, né? E podemos entrar com esse ênfase aí na parte farmacêutica, né? Os riscos do dia a dia na farmacêutica e trazendo um monte de informações para os nossos clientes, né? Ô, Guilherme e Júlia, o que vocês acham importante? Como vocês veem o setor farmacêutico hoje, num todo, em todos os ramos de atividades? Bom, posso talvez começar por aqui, Gui. O setor farmacêutico ele é um setor de suma importância, talvez para a economia do Brasil, para a economia da América Latina. É um segmento que só tende a crescer, até com o próprio... A gente fala bastante sobre o envelhecimento da população. É um setor extremamente aquecido, né? Então, se a gente pega alguns dados dos farma, só em 2022 é um segmento que movimentou mais de 106 bilhões de reais. É um segmento que cresceu quase 17%, emprega mais de 90 mil pessoas. Então, é, de fato, um setor bem importante para a economia do Brasil. E é um setor, se a gente observa o processo fabril, os perigos e os riscos envolvidos, é um setor de suma importância quando a gente fala do segmento de EPIs, né? A proteção não só apenas no que tange o que está sendo produzido ali, seja o medicamento que for, mas a gente traz aqui o convite, a pauta para a proteção do trabalhador que está ali naquele meio produtivo, né? Esse é um segmento que não para, né? Não Como você para. falou, né? Ele tem um propósito bastante digno, bastante interessante, que é aumentar a longevidade, né? E os medicamentos acabam tendo essa importância no dia a dia, né? E a gente sabe que é uma indústria, né? Tem os seus problemas, né? Tem a solução, mas tem os seus problemas, né? E hoje o que você falaria, Guilherme, do EPI? O EPI seria uma solução? O O, que temos que pensar aí? o EPI é sim uma solução, mas a gente não pode se esquecer da hierarquia, né, de proteção, né? Então sempre evitar ou não procurar não ter o risco, né? Mas se ainda assim existe a necessidade de ter o risco, buscar medidas coletivas de controle, de proteção. E caso o coletivo não seja suficiente, aí partir para o EPI, né? Então, o EPI é sempre o último recurso da proteção e no segmento farmacêutico não é diferente, né? Eu acho que o segmento farmacêutico é muito interessante por ser uma indústria de perfil muito inovador, né? Buscando soluções, buscando novos medicamentos para doenças de extrema importância. E quando a gente pensa na indústria em geral, né, ela tem um perfil bem diferenciado, né, porque é uma indústria muito limpa, né, diferente de quando a gente compara com uma metalúrgica, com uma empresa pesada. A gente, quando visita uma área fabril farmacêutica,
a dar a sensação de que não tem contaminantes ali, né? Porque é tudo muito limpo, tudo muito controlado. Muito controlado. Organização perfeita, tudo, né? Então, isso muitas vezes pode dar a sensação de ambiente seguro, quando, na verdade, né, os ativos farmacêuticos, em concentrações extremamente pequenas, podem já causar efeitos à saúde dos trabalhadores ali presentes. E, embora tenha toda essa organização, ela tem um princípio basicamente químico, né? E como um princípio químico, a gente tem que falar da prevenção também de químicos, né? Aí entra, né, como você falou, em primeiro lugar o EPC, né? Segundo o EPI, ou até uma mistura dos dois, né? A proteção coletiva e a individual conjunta. E como existem os riscos, estamos aqui para analisar, estudar e dar a solução para os nossos ouvintes, né? Hoje, o que você fala, o que você falaria em termos de crescimento, de tendência do mercado? O que você gostaria de ponderar? É importante que a gente enfatize isso, Julia. Correia, essa pergunta é de suma importância, né? Quando a gente observa o setor farmacêutico, muitas vezes existem diversos perfis de indústrias farmacêuticas que vão ali desde de uma fabricação de um medicamento mais simples ou veterinário, ou quando a gente fala de indústria farmacêutica para medicamentos humanos, você vai ali desde uma indústria que está produzindo produtos oncológicos até um fator, né, um nível de contaminante ali mais baixo. O que a gente observa com muita frequência é um desconhecimento sobre o nível de tolerância requerido. Por quê? Porque muitas vezes são formulações novas que estão sendo desenvolvidas naquele momento. Muitos importados, né, Júlia? Muitos matéria-prima importada e realmente um desenvolvimento constante, né? É um setor que tem um perfil de investimento, de automação, de pesquisa muito latente. Então, muitas vezes a gente se depara em situações onde o nível de tolerância mínimo não é desconhecido, simplesmente porque não se conhece aquele agente que é um agente novo. E muitas vezes, assertivamente, a gente vê esses fabricantes dando, né, o cuidado, tendo o cuidado, o zelo de seguir por um fator de proteção mais alto possível. Então, se a gente pega, por exemplo, o mercado europeu, o mercado americano, muitas vezes a gente vê uma tendência muito forte para uma proteção respiratória. E aí aqui eu estou falando de proteção respiratória, mas depois a gente pode até comentar sobre outros EPIs. Mas eu vejo isso, a gente vê isso com bastante frequência, né? Quanto cada vez mais crescente o mercado, né? Cresce o mercado e cresce uma busca por EPIs com fator de proteção mais elevado, como pressão positiva, como um motorizado, como uma linha de ar, que vão muito de encontro a essa tendência, né? Então, precisa se entregar o fator de proteção mais alto para aquele trabalhador. Muitas vezes isso passa a ser um movimento aí do setor farmacêutico. E são tantas substâncias, né? Porque imagino, né? Como nós já falamos, praticamente uma indústria química, mas sempre com muitos detalhes de produtos, né? Será que essa integração, essa interação de tantos produtos é difícil às vezes se falar sobre proteção, né, Guilherme? Sem dúvida, e a gente fala de uma indústria com um perfil muito inovador, né? Eles estão buscando novos ativos farmacêuticos, novos produtos para algo que não existe ainda, né? Curar doenças que não existem. E pensando no processo produtivo, eles vão ter isso como um ingrediente ali na receita do medicamento, que eles vão ter que manipular, vai passar por vários processos dentro da fábrica e, inevitavelmente, em algumas etapas, o trabalhador pode estar exposto a essa nova substância. Agora, se é uma nova substância, como saber se ela vai causar mal ou não para o trabalhador, né? Quando a gente fala num produto químico, por exemplo, você pega uma amônia, né? A gente sabe que ela pode causar mal ao corpo, mas ela não foi feita para isso, né? E quando a gente fala de ativos farmacêuticos, eles são desenvolvidos para agir no corpo humano. Alguns por via dérmica, alguns por ingestão, mas eles são projetados para ter consequências no corpo humano. Então, muitas vezes, uma pequena exposição que seja pode causar danos.
E como saber qual o nível seguro de exposição dos trabalhadores nesse processo, né? Esse é um grande desafio, né? Algumas empresas investem, contratam laboratórios para definir, através de metodologia científica, um limite de tolerância. Nem sempre isso está disponível e, nesses casos, usa-se o método, normalmente, de bandas de controle, né? Um método que está até previsto no PPR da Fundacentro, onde ele define, ele considera alguns elementos para definir o limite de tolerância, ali, o que seria seguro, né? O fator de proteção requerido para determinada substância. Então, vai considerar o nível de toxicidade, a quantidade de material que está sendo manipulado, é 1 quilo, é 1 grama, quanto? E o quão facilmente ela chega ao trabalhador. Por exemplo, um pó seco é muito mais fácil chegar nas vias aéreas do que um líquido, por exemplo. Então, tudo isso é levado em conta na metodologia de bandas de controle para definir os níveis seguros para esse tipo de indústria. Então, é um desafio porque é inovador, tem pessoas envolvidas no processo, né? Como eu disse, pode ser um processo mais automatizado, pode ser menos automatizado, mas em algum momento ele vai ter contato, ele vai ter que abrir um misturador para colocar algum produto, algum componente, vai ter que embalar eventualmente, fazer a limpeza, higienização, e acho que é um ponto que a gente pode entrar daqui a pouco mais específico nessa questão da higienização, né? Então, os ativos farmacêuticos são sempre complexos quando a gente pensa nessa questão de limite de exposição dos usuários, dos trabalhadores envolvidos no processo. Ou seja, nesse ramo de atividade a gente encontra todas as situações, seja espaços confinados, nós temos que, quando fala de EPI, tem um mundo, né, para isso. Então você tem para espaços confinados, proteção respiratória, proteção auditiva, né? Nesse segmento hoje, a 3M, o que nós poderíamos focar para a proteção? Acho que, em primeiro lugar, já que falamos de químicos, né, seria a proteção respiratória, seria isso? E aí você colocou um ponto, né? Cada vez mais a indústria farmacêutica ela tende a se automatizar e com isso você vai diminuindo níveis de ruídos, né? Exposição a objetos em queda. Talvez o pilar de proteção respiratória, assim como o visual, a face, seja fundamental, né? E muitas vezes o que a gente se depara são processos fabris de tamanho controle que existe uma preocupação em não contaminar o que está sendo produzido ali, o que a gente fala de proteção respiratória para conforto, ou seja, muitas vezes a gente está numa linha de produção onde o trabalhador está com uma máscara cirúrgica, o que é permitido, uma vez que ele está ali com cuidado de não contaminar o medicamento que está sendo produzido. Talvez o grande ponto aqui, e a gente vai comentar um pouquinho, a gente pode até comentar um pouco sobre soluções do 3M, vale uma preocupação que aquele trabalhador, ele está em um processo de controle ali, às vezes de um empacotamento, onde não requer um fator de proteção PFF1 ou PFF2 ou PFF3, o que seja, mas aquele trabalhador muitas vezes ele se muda de área, né? Ele vai se locomovendo entre as linhas de produção e pelo simples fato dele estar usando um respirador, uma máscara, ele já entende que ele está protegido. A gente falou um pouco sobre isso antes, né? O falso uso do EPI, e isso pode sim levar ele a uma possível exposição. Talvez esse seja um ponto bem importante. A gente vê muitos processos ainda com um respirador descartável em algumas áreas em especial, mas essa preocupação que a gente gostaria muito de colocar, né? Até que ponto existe um cuidado deve-se existir um cuidado com o que está sendo manipulado ali, com o que está sendo produzido, mas se aquele controle com aquele trabalhador, se ele tem a necessidade de se mover entre as áreas, até que ponto o fato dele estar com uma máscara que não tem o ensaio de vedação traz para ele a falsa intenção. Ou seja, o programa de proteção respiratória é extremamente importante nesse quesito. Só uma dúvida que eu fiquei, para mim foi ter uma surpresa, né? Quando a gente fala de fármacos, uma certa vez, existem, como nós já falamos, né, Guilherme? Em primeiro lugar, o EPC, em segundo, o EPI,
e até em terceiro, uma mescla dos dois para dar um ambiente saudável, né? Mas uma coisa que eu vi é um equipamento de proteção individual, mas não para proteger o funcionário, mas sim para proteger o produto, até porque é um produto, como nós falamos, são medicamentos, né? É, isso existe também, né? No dia a dia. Parece um EPI para o colaborador, mas é um EPI para proteger o processo produtivo. É isso mesmo. É perfeito, Corrêa. Além da proteção individual, É né, mais um quesito, né? existe o cuidado de proteção ao processo e proteção do produto, né? Ali é muito comum a matéria-prima ter um alto valor agregado no ambiente farmacêutico. Então, qualquer perda pode ter um impacto financeiro expressivo na empresa, né? E nos detalhes é que em qualquer detalhe pode-se perder um lote de medicamento, um lote de produto, né? E vai aí alguns milhares de reais pelo ralo, né? Então, por exemplo, válvula de exalação em respiradores. Não são todos os processos da indústria farmacêutica onde a atividade é compatível com a válvula de exalação, né? Para quem não está acostumado, válvula de exalação é aquele recurso do respirador que permite o ar exalado pelo pulmão do trabalhador sair, né? Então, se por um acaso sai ali a pessoa está contaminada, cai uma saliva no medicamento, isso é inadmissível na indústria farmacêutica, né? Então, muito desse cuidado, além do cuidado com o trabalhador, também, por vezes, usa-se algum mecanismo de proteção, como um respirador descartável sem válvula, por exemplo, para proteger o produto também. Até porque é um produto que nós mesmos vamos consumir depois, né? Sem dúvida. E quando a gente entra nesse aspecto geral de indústria farmacêutica, né? Como nós falamos, parece muito com uma indústria química, tem vários riscos, vários contaminantes, vários produtos novos que estão sendo estudados, né? Como a gente poderia dividir a parte de EPIs, né? Qual a solução da 3M para a indústria farmacêutica? Bom, então, já pegando o gancho da proteção respiratória, né, normalmente, como a Júlia comentou anteriormente, adota-se soluções com fatores de proteção atribuído maiores. Um tipo de tecnologia que nós vemos bastante no segmento farmacêutico é o uso de equipamentos motorizados, né? Então, o que é um equipamento motorizado? Como que ele funciona? Aqui dentro, a gente tem um filtro. Nesse exemplo aqui, né, que é um equipamento TR300, ele traz, deixa eu abrir aqui só para ficar mais fácil, um filtro mecânico aqui dentro, que é semelhante a uma PFF, né? Ele vai filtrar partículas como poeiras, névoas, né? Ele não é projetado para gases e vapores, mas eu ouso dizer que na indústria farmacêutica grande parte ali dos contaminantes são particulados, né? Então, benefício aqui, não exige esforço do pulmão do trabalhador para puxar o ar para filtrar. Quem faz esse esforço é o motor, e ele oferece, né, então associado a esse motor, o usuário usa uma cobertura facial, né, pode ser normalmente um capuz, né, quando a aba vem até o peito, o fator de proteção atribuído é 1000. Né? Quando a gente fala de uma PFF, como essa daqui, o fator de proteção atribuído é 10. Quando a gente vem para cá, o fator de proteção vai para 1000. 1000 vezes o limite de tolerância. Exatamente. Né? Até 1000 vezes o limite de tolerância. E proporciona um conforto fantástico, pelo jeito. Acho que jeito, a gente tem uma arte que fala um pouco sobre o motorizado também. Não sei se pode colocar ali na tela. Sim. E esses motorizados, né, então, trazem esse fator de proteção mais alto e o conforto da ventilação constante. Né? Então, ele traz mais ar do que a pessoa consome e o excesso vai sair, vai para dentro da vestimenta, né? Porque a aba interna do capuz fica por dentro da vestimenta de proteção e permite mobilidade. Né? A gente seria possível alcançar o fator de proteção atribuído 1000 com uma linha de ar, né? Com uma mangueira ligada a um painel filtrante, a um compressor, só que você acaba tendo a movimentação limitada pela mangueira.
né, o motorizado traz esse benefício da mobilidade. Outra característica bem interessante quando a gente compara um motorizado a uma máscara semifacial ou facial inteira, geralmente o motorizado traz, além do benefício da mobilidade, também ele fica posicionado na região lombar, nas costas, onde fica mais distante do manuseio dos contaminantes. Geralmente o trabalhador utiliza as mãos para fazer a tarefa e existe uma concentração maior do produto químico, do ativo farmacêutico nessa porção frontal. E ele capta o ar das costas, que seria um ar mais limpo, né? Isso também acaba dando uma durabilidade maior para esse sistema. E uma ergonomia também, né? Ele distribui peso, pelo que você está falando, né? Por estar É isso mesmo? Existem algumas possibilidades, aí varia de modelo para modelo, mas geralmente são na região lombar, onde ergonomicamente acomoda melhor nas costas. Existe o recurso de mochilas para alguns modelos, também buscando divide o peso, maior conforto. E aí cada pessoa acaba se adaptando melhor a determinado tipo de solução. Talvez um grande ponto que vale a pena destacar aqui, uma preocupação não só do setor farmacêutico, mas generalizada, é a questão da barba, né? Então, muitas vezes a gente se depara... Eu já não seria o indicado para usar uma proteção respiratória. Já não seria, Correia. Mas a gente se depara, poxa, a 3M poderia inventar um respirador que não precisa, né, não precisa do pode usar com barba. E o fato é que isso existe, né? A gente apresenta uma solução aqui que sim, vai 100% de encontro aos pré-requisitos de processos do setor da indústria farmacêutica, e vai além, né? A gente precisa que o EPI ele seja usado, ele esteja confortável e que a pessoa tenha compatibilidade, se possível, reduzindo até o número de EPIs que estão sendo usados ali. Então, aqui é uma solução que vem de encontro a isso. Ele não requer o ensaio de vedação, ele traz o fator de proteção de 1000 mais elevado. Então, a pessoa pode usar mesmo tendo a barba, é isso? Ele pode usar tendo a barba. Que é uma dificuldade, né? Que é uma grande... Que os técnicos, engenheiros que estão nos ouvindo aí, que é a grande celeuma aí da barba, né? Exato. Então, neste caso, ele não precisaria do ensaio. Nesse a pessoa caso com barba poderia estar utilizando. Não. E... Enfim, não sei se você já teve a chance de usar um motorizado, mas a gente tem todo o benefício do conforto térmico também. Então, de fato, um equipamento que vem muito de encontro aos desafios do setor, né? Bastante proteção, né? E aí, isso a gente está falando de proteção respiratória, né? Mas lembrando que alguns desses produtos químicos podem penetrar de forma dérmica no corpo, através da pele. A 3M no Brasil não comercializa vestimentas de proteção química, mas esse tipo de solução muitas vezes acaba sendo utilizado em conjunto com vestimentas de proteção química, né? Então, com um capuz associado a uma vestimenta, e como eu comentei, a aba vai no interior da vestimenta, aí vem as luvas, vem toda a série de equipamentos de proteção. Então, é importante sempre conhecer o contaminante, né? E as vias de penetração. Aí, consequentemente, se for pela pele, você dá uma proteção para a pele. Esse é o de maior eficiência que tem hoje para aerodispersoides, né? Em termos de respirador motorizado, sim, vai se alcançar o 1000. Maior do que isso, só indo para um cilindro autônomo. Mas que aí já é usos específicos, né? Situações de resgate, eventualmente uma outra tarefa em espaço confinado. Você falou um negócio que eu fiquei... secundário, até você mencionou, Júlia, porque você falou coloca por dentro da vestimenta, né? Então ele baixa, né, a temperatura também. Dá uma sensação de conforto também maior, né? Eu creio que como uma situação secundária, ele acaba trazendo também esse benefício, né? De baixar a temperatura corporal. Ele capta o ar do ambiente e o excesso vem para dentro da vestimenta. Então, muitos dos ambientes farmacêuticos são climatizados, né, por conta de manter os parâmetros do processo, e sim, acaba beneficiando o conforto também. Então, nós temos na parte de proteção respiratória vários tipos de equipamentos, né? Então, nós podemos usar as descartáveis, podemos usar os motorizados, e também tem a semifacial
e a facial para algumas situações, né? Até aproveitando, Correa, vou mostrar a família SecuriClick falando de semifaciais reutilizáveis, né? A plataforma mais moderna que a 3M tem de respiradores reutilizáveis e traz alguns benefícios, né? Onde os profissionais da indústria farmacêutica, por exemplo, podem se beneficiar. Aqui nessa parte frontal, onde tem o logo da 3M, aqui tem um diafragma de voz, tá? Que é uma membrana que ajuda a transmitir com maior clareza a voz de quem está utilizando. Né? A gente escutou de muitos usuários de respiradores que a dificuldade de comunicação é um problema, né? Para que um compreenda ao outro. Né? Então, esse é um mecanismo incorporado nesse modelo para facilitar e justamente evitar que se tire o respirador para falar, para se fazer entender. Né? Ou seja, se tirar, está exposto, né, ao contaminante. Então, buscando alcançar maior segurança, maior efetividade de uso, esse elemento foi incorporado no respirador. Além disso, né, essa máscara, os filtros, o ar penetra pelos dois lados de cada filtro. Diferente dos modelos baioneta, vou até pegar um aqui, onde o fluxo de ar é unidirecional. Né? Então, eu tenho duas vias de entrada. Aqui eu tenho duas de cada lado, chegando, né, por 4 canais de entrada. E isso diminui a resistência à respiração. Também dá um conforto maior. Conforto maior no uso prolongado. Né? Então, numa indústria onde o uso da proteção respiratória pode ser tão crítico pelos fatores que a gente já conversou, faz toda a diferença. E aí outros benefícios, esse botão na parte frontal, quando o usuário veste, ele aperta e inala o ar, né? Então é um teste de verificação para saber se ele vestiu e ajustou corretamente. Né? Até então, a gente precisa cobrir com as mãos o filtro para fazer esse teste. Agora, com um simples aperto no botão, é possível fazer essa verificação. Da vedação da máscara. Da vedação antes de cada entrada. Importante lembrar, isso não substitui o fit test. Isso é uma verificação da vedação antes de entrar na área para saber se vestiu corretamente. Né? Nesse caso, precisaria do fit test de qualquer forma. Perfeito. Então, agora nós vimos o motorizado, os semifaciais e temos também os faciais, né? Porque a indústria farmacêutica também tem vapores orgânicos, então, aliás, tem uma variedade muito grande de produtos, né? E bom ponto, Correa, né? Existe um uso bastante frequente das máscaras faciais inteiras, muitas vezes com filtros combinados, né? Filtros mecânicos e filtros químicos. Eu acho que vale a gente lembrar a questão do fator de proteção atribuído, né? Que pelo PPR da Fundacentro, né? Eu preciso fazer um ensaio quantitativo da facial inteira para se alcançar o fator de proteção 100. Né? Se for feito qualitativo, o fator de proteção atribuído cai para 10. Né? Então, por ter um uso bastante frequente nesse tipo de indústria, é legal a gente recapitular esse ponto. O qualitativo, então, seria aquele com capuz, né, Guilherme? Isso, e com o sacarina, quantitativo já é um outro... Usa o equipamento eletrônico que vai apresentar ali o fator de vedação naquele indivíduo. De vedação. Acho que você tinha para mostrar, tinha até uma relação, não tinha, Júlia? Acho que a gente mostrou. Acabou Acho que a gente já tudo? mostrou, sim, Correia. Não sei se quiser voltar um pouquinho, mas assim, o grande ponto, assim, a gente falou em um outro convite aqui sobre a plataforma Aura. A gente falou agora do SecureClick. Esse ano a gente também vai trazer a novidade do SecureClick na facial inteira, já antecipando aqui esse lançamento nosso. Existe uma preocupação constante da 3M em entender o comportamento do usuário. A gente tem um investimento muito grande em pesquisa e desenvolvimento. Então, esse nosso filho aqui foi fruto de uma pesquisa com mais de 1.000 usuários no mundo, entendendo onde a gente ainda poderia trazer uma inovação, trazer mais conforto. A gente fala de conforto nos motorizados, a gente falou bastante de conforto na plataforma Aura com os descartáveis, e aqui vem mais um de encontro, porque no final do dia o que a gente preza é que o EPI ele seja usado 100%, se possível, 100% do tempo. Né? Então, uma coisa que a gente ouve bastante, Júlia e Guilherme, quando que eu tenho que trocar o meu filtro?
né? Qual o momento? Me parece que Uma vocês boa têm que ter uma solução para isso, né? É isso? Bom, um dos benefícios, um dos atributos dos equipamentos motorizados é que ele indica a saturação do filtro mecânico, do filtro para partículas. Motorizado. Motorizado, né? Através da iluminação, ele tem os LEDs ali, onde vai mostrar a saturação do filtro, e o alarme. Se o filtro satura, ele dispara o alarme, né? Esse modelo que a gente trouxe aqui, ele tem um alarme visual, né, com a luz, e sonoro também, e temos modelos que, além do sonoro e visual, traz o alarme vibratório também para os usuários. Então, caso o filtro, ele consegue ver assim que liga o equipamento, mas se ele saturar durante a jornada de trabalho, o equipamento avisa o usuário, ele consegue ir para uma área segura e substituir o filtro do equipamento. Perfeito. Então esse aqui ele joga o ar, né? Quantos litros mais ou menos ele joga de ar para o capuz? Porque ele Aí gera uma demanda positiva, é isso, né, Guilherme? gera demanda positiva, aí vai variar de modelo para modelo e de acordo com a velocidade, né? Uhum. Porque tem modelos que permitem regulagem da velocidade, né? A gente tem equipamentos aí até com 3 velocidades, tá? Gira em torno aí entre 185, 195, 205, algo próximo a isso, depende do modelo. Então tem ar mais do que suficiente aí para a pessoa, mesmo numa atividade pesada, né, ter excedente de ar para ir para Ter fora esse do conforto capuz. e proteção, né? Correto. E Corrêa, eu acho que outro elemento legal da gente falar é das atividades de limpeza, que ela bom, vou dividir limpeza em 2 partes, né? Primeiro, a remover o EPI, né, na área produtiva, porque o trabalhador que está com uma vestimenta de proteção química contaminada, com o próprio capuz contaminado, é importante, né, que as empresas tenham um procedimento claro de remoção, porque muito das contaminações acontecem depois que já saiu da área pelo Na contaminante retirada do na EPI. retirada que ficou Entendi. impregnado no equipamento. Então é importante ter um procedimento escrito, um procedimento claro sobre como fazê-lo, e aí cada empresa tem uma realidade, né? Uma realidade de contaminantes, usa equipamentos específicos, então é importante ter um cuidado especial com isso. E o outro ponto, quando eu digo da limpeza, é a própria limpeza do ambiente, a limpeza dos equipamentos utilizados no processo produtivo, né? Como comentamos aqui no início da nossa conversa, a indústria farmacêutica é uma indústria muito limpa, né? E essa limpeza se alcança fazendo a higienização frequente e bastante cuidadosa, né? E ao se higienizar, vai estar exposto, tem resíduos de contaminante, né? Então, é importante ter um cuidado especial com os trabalhadores de limpeza. Muitas vezes usam produtos químicos que podem ser voláteis, e aí, de repente, eu preciso de um filtro químico, além do filtro mecânico. Muitas vezes se faz necessário o acesso em espaços confinados, como um tanque, por exemplo, um misturador, ali usado no processo. E aí, como que a gente faz isso? Aí começa a envolver trabalho em altura, né? Poxa, será que um tripé vai ser compatível para entrar naquele tanque? Nem sempre, né? O tripé é um equipamento muito utilizado, mas ele tem algumas limitações ali, né? Se eu tenho um bocal de acesso mais deslocado, normalmente o tripé, a ancoragem dele é centralizada, né? Então a gente já vê equipamentos como monopés, por exemplo, onde se monta o guincho, onde se pode ter o ponto de ancoragem para o trabalhador fazer um acesso seguro, né? Não basta ele ter a proteção química, nesse caso ele vai ter que fazer o acesso seguro e evitar a queda, né? Depende da profundidade ali desse misturador. Atender os aspectos da NR35. Você me falou um assunto, poxa, numa indústria farmacêutica você tem vários contaminantes. Qual a recomendação da 3M para uso e guarda do EPI? Porque você está usando um filtro, está usando um equipamento, né?
até focando também na parte de higienização. Higienização, uso e guarda do, do EPI. O que vocês indicariam? Guardar sempre limpo, nunca guardar sujo, né? Porque principalmente nesse segmento, né? É fundamental essa higienização. Sobre o processo de limpeza, cada equipamento vai ter um detalhe, né? Os motorizados, onde você tem a eletrônica envolvida, né? Você tem que tomar cuidado ali, por exemplo, A bateria. com a bateria, os Você conectores não da pode deixar no bateria. ambiente de trabalho, você tem que ter o local adequado, né? Exato, né? Então, existem uns procedimentos, de novo, né? E tem os manuais de instrução, os treinamentos que a gente fornece, né? A gente costuma sempre fazer uma entrega técnica dos equipamentos, porque não é algo que o trabalhador saiba fazer, né? De repente, assim, né? Então, esses equipamentos a gente faz uma entrega técnica aos clientes, apresenta aos usuários os métodos de limpeza, assim como as semifaciais, faciais inteiras, também guardar limpo e cuidado, nesse caso, com os filtros, né? Os filtros não devem ser molhados, né? Não devo passar ar comprimido. Então, seguir os procedimentos de limpeza e aí cada caso a gente acaba tendo um contato mais próximo ao cliente para auxiliá-los e que eles possam escrever e criar o procedimento de higienização dos seus EPIs. Essa entrega técnica é muito importante, né? E nós sempre, a Balasca e a 3M pode sempre estar fazendo isso junto ao usuário, né? Que acho que é importante, né? Tem alguns equipamentos que são um pouco diferenciados, como motorizado, então acho que essa entrega técnica acaba sendo um diferencial. Você fornece o EPI e treina já a pessoa de como utilizá-lo também. A parte de treinamento é sempre importante falar, né? Nesse quesito de farmacêutica, o que vocês acham importante que a gente divulgue aqui para os nossos ouvintes? Eu diria que a entrega técnica ela é fundamental, em especial quando a gente fala de uma linha de motorizados, até porque a gente aproveita aquele momento a fazer um treinamento ao usuário, né? Uhum. Muitas vezes o usuário, principalmente quando a gente fala de proteção respiratória, mas o Gui bem colocou aqui, proteção em altura, hoje já é a violação número 1, quando a gente fala de violações no protocolo da OSHA, inúmeras taxas de incidentes, principalmente envolvendo queda. Quando a gente fala aqui dos equipamentos motorizados, a gente tomar proveito daquela situação e fazer um treinamento ao usuário, explicando a que tipos de contaminantes ele está exposto, quais são os perigos, isso é fundamental e entrega ali um embaixador também daqui, né? Muitas vezes a gente procura ali quem que é o multiplicador dentro de uma equipe que possa trazer a questão, né, a cultura de segurança, a conscientização sobre os riscos. E essa entrega técnica, ela se faz de suma importância para que a gente consiga trazer essa educação e a conscientização para o trabalhador também. Não Ou seja, só você treina o trabalhador e treina o agente multiplicador. E ajuda a vida do técnico de segurança, do engenheiro de segurança também. Outro ponto, Corrêa, aqui falando da higienização, né, que a gente me lembrei agora, e é importante não deixar faltar nessa conversa, né, que muitas vezes o capuz acaba sendo descartado, né, por ser inviável, por não compensar a higienização, e tudo bem, pode ser uma opção, o descarte, mas o ponto importante legalmente não pode ser feita qualquer combinação de capuz com motorizado. A certificação, o CA, é de todo o conjunto do capuz, da traqueia e do motorizado, tá? Então, quem pega qualquer capuz faz qualquer combinação de capuz com motorizado pode estar exposto a uma não conformidade trabalhista. Tá? Então, essa questão da certificação é muito importante, importante em todos os EPIs, né? Mas nos motorizados eu gostaria de dar ênfase nisso, porque por vezes a troca é muito frequente e existe uma oferta grande de capuzes no mercado, outros fabricantes, e não deve-se fazer qualquer combinação. O brasileiro gosta de dar um jeitinho, né? Mas ele não vai performar, né? Ele não vai dar a eficiência que deveria dar. Para isso que existe o teste, né?
toda a análise técnica que vocês fazem para gerar um EPI adequado àquele capuz. Se você utiliza um outro, você inviabiliza, e a própria ANR já diz, né? Se você misturar EPIs, você perdeu o certificado de aprovação do produto, né? E o que acontece, né, é que às vezes fisicamente até encaixa. E o mesmo vale para filtros e cartuchos, numa máscara semifacial, numa facial inteira. Eventualmente ele encaixa fisicamente, mas legalmente não pode. Ele não foi testado, ele não foi aprovado para ser usado nessa condição. Muitas informações, né, que a gente tem que passar para uma indústria farmacêutica, né? Esse ponto é fundamental, né? Além de ser uma infração do CA em si, é um ponto de risco para o trabalhador, uma vez que aquele equipamento não foi testado naquela composição, né, íntegra, né? O que a gente testa e garante, e tem aprovação e certificação, de fato, é do capuz da 3M com motorizado 3M, enfim, aí que tem uma garantia de eficiência do equipamento, né? Ok, comprei vários equipamentos motorizados, comprei da Balasca e gostaria de visitar a 3M. Existe esse canal de comunicação junto com o distribuidor para visitar o centro técnico da 3M? Sem sombra de dúvida, quando a gente fala do Centro de Inovação da 3M, é um espaço onde a gente tem muito prazer em receber os nossos clientes, falar de tecnologia, falar de inovação, fazer o cliente tocar e vivenciar um pouco do que é o universo da 3M. E é um lugar muito, muito especial para a gente, onde a gente fomenta, ali tem um auditório, a gente fala bastante de educação, onde a gente promove os nossos workshops. Júlia, e fazendo uma ponte, né, com nossa conversa, lá nós temos todos os modelos de respiradores motorizados para experimentar. Lá nós temos um centro de treinamento de trabalho em altura, né, onde são ministrados treinamentos sobre espaços confinados, com espaços confinados simulados, para fazer simulações de acesso, simulações de resgate. Hoje, qual que é a marca de alturas da 3M? Altiseg e DBI Sala. Duas marcas conhecidas internacionalmente, né? E sim, né, a Altiseg foi fundada no Brasil, a DBI Sala vem de fora, mas já há muitos anos sendo comercializada no Brasil. E até, né, falando de espaço confinado, a questão da limpeza, poxa, respirador, quando a gente vê, ele é feito de silicone, feito de materiais plásticos. Quando a gente pensa na limpeza, né, não parece ser algo tão complicado. De novo, vai ter um procedimento específico, mas, poxa, como fazer com um cinto do trabalhador que está indo limpar um misturador da indústria farmacêutica? A gente está falando de uma fibra têxtil, né? Tem muito mais abertura para impregnar ali uma substância, um produto químico, né? Então, por exemplo, a gente tenta cobrir o máximo possível, né, das possibilidades, né? Na família Delta da DBI Sala, existe um cinto onde o tecido ele é revestido com poliuretano, né, para ficar lisinho e mais fácil não absorver, não impregnar o produto químico, os materiais da limpeza. O equipamento adequado para a indústria farmacêutica. Então você consegue usar por cima de uma vestimenta química, por exemplo, e depois fazer a higienização para um próximo uso, né? Então se aplica muito, né, nessas condições de higienização, né? E falamos de proteção respiratória, mas poxa, e os olhos, né? Tem produtos que em contato com a mucosa, com o olho, pode refletir na saúde do trabalhador, né? Então tem os óculos ampla visão, que são aqueles que fazem toda a vedação aqui ao redor dos olhos, que podem ser um caminho adotado, um caminho que a 3M tem disponível. Pode ser utilizado a facial inteira, que naturalmente protege, além do nariz e boca, os olhos. E quando a gente fala do capuz, ele também acaba dando a proteção. O fator de proteção no capuz é? Com aba até o peito é 1000. 1000. A 3M ainda tem um equipamento que dá uma proteção maior ainda, né? Aí seriam os cilindros autônomos. Os cilindros autônomos, onde o fator de proteção atribuído é 10.000. Hoje a marca Scott é 3M. A marca Scott é da 3M. E aí tem os equipamentos Propac, Airpack, né? Cada um com suas características. Muito usado para resgate,
né? O resgatista nem sempre sabe a atmosfera. Fazer um exemplo extremo, né? Um trabalhador que cai dentro de um tanque, dentro de um misturador ali de materiais, precisa ser resgatado, né? Você vai abrir, qual concentração que vai ter ali vindo a partir daquela abertura? Não se sabe, né? Então eu preciso usar algo que realmente vá proteger. Então o cilindro autônomo é para essas circunstâncias, onde a concentração pode ser alta, onde ela pode ser desconhecida, né? E aí em cada cilindro você tem um volume de ar que prevê ali uma quantidade de minutos para cada operação, né? Então, por isso que a gente fala que é para resgate e não é para um trabalho contínuo, né? Então, vai ter cilindros para 45, 60 minutos, né? E muitas vezes um trabalho contínuo de uma operação dura muito mais do que isso, né? Um turno de trabalho, meio turno de trabalho, e aí o cilindro acaba não sendo muito aplicável. Mas para resgates, ou outro tema que não falamos aqui, mas é bastante encontrado em espaços confinados, é a deficiência de oxigênio, né? Onde o motorizado não vai atender, onde o respirador semifacial ou facial inteira não vai atender, a não ser que ele tenha o suprimento de ar externo, né? Mas com os filtros e cartuchos não, né? Então, se for acessar, e aí vem o monitoramento ambiental, né? Vai acessar o espaço confinado ali na indústria farmacêutica, poxa, precisamos medir o nível de oxigênio, né? Tá controlando, porque sabemos que se falta oxigênio, o trabalhador pode se sentir mal, pode desmaiar, né? Então, a importância de se monitorar e de ter uma proteção respiratória correta. Seguir todos os parâmetros da NR33 para espaços confinados, né? Estou vendo aí no dia de hoje que a 3M tem uma solução completa para as indústrias farmacêuticas, né? Com certeza nós ficaríamos aí mais algumas horas falando dos produtos, né? É um mundo gigante de equipamentos de proteção individual, né, Guilherme? Outro ambiente, né, Correia? IPVS, não falamos, né? Imediatamente perigoso à vida e à saúde, onde a concentração ali é muito alta e qualquer exposição pode causar dano ao trabalhador, né? Que solução que a gente pode oferecer nesses casos, né? Tem a proteção respiratória com linha de ar, né? Onde o ar vem de um compressor, painéis, né? Só que sozinho essa solução não deve ser usada no ambiente IPVS, porque se cai a energia, o compressor para de funcionar. O trabalhador vai tirar a máscara e vai se expor naquele ambiente crítico, né? Então, temos também o cilindro auxiliar de escape, que pode ser usado associado à linha de ar, né? O que é o cilindro auxiliar de escape? É um cilindro pequenininho, bem mais leve do que um autônomo completo, que vai preso à cintura e ele só entra em ação se o suprimento de ar da linha de ar for interrompido, né? Então ele traz ali 10, 15 minutos, depende da distância, né? Tem opções com 10, opções com 15 minutos, que se o suprimento de ar for interrompido, é o tempo que o usuário tem para sair dessa área crítica e chegar em segurança a uma área onde ele possa tirar a proteção respiratória, porque, querendo ou não, é instintivo. Faltou ar, né, na máscara, o trabalhador tem a tendência de querer tirar. E isso também tem uma importância grande no treinamento, né? Ele estar ciente, ele conhecer o equipamento que está usando, ele saber que se faltar o ar, faltar o suprimento de ar, o cilindro de escape vai entrar em ação, né? Então a gente sempre fala muito do treinamento, o PPR traz a necessidade do treinamento ao usuário, né? E nesses ambientes críticos que a gente está falando aqui hoje, é importantíssimo a educação, não só dos profissionais de segurança, mas de todo usuário de proteção respiratória. Quantas normas nós falamos hoje, hein? NR6, EPIs, falamos da 35, proteção à altura, 33, espaços confinados, e aí vai, ou seja, um tema extremamente abrangente, né? Muito extenso. Bom, teríamos aí muitas horas para estar falando, mas fica também o convite para próximas oportunidades. A gente está discutindo esse tema que é importante não só para a indústria farmacêutica, mas para todos
para todos os ramos de atividades industriais, né? E eu gostaria que, antes de encerrar, que vocês fizessem, hein, as conclusões dentro da indústria farmacêutica, das inovações tecnológicas que a 3M traz, né? A responsabilidade que vocês têm do uso de equipamento. Se vocês pudessem fazer o fechamento, passar uma mensagem para os nossos ouvintes. Falar primeiro, Julia? Pode falar. Eu queria, pessoal, primeiro agradecer, né, pela atenção, esse tempo dedicado a nos assistir, né? Gostaria de lembrá-los que a 3M trabalha sempre buscando inovações, né, inovações para ambientes críticos, tais quais o ambiente farmacêutico. Enquanto a gente está aqui nesse bate-papo, enquanto vocês estão assistindo, podem ter certeza que na 3M tem gente trabalhando para trazer novidades em diferentes frentes. Não para. Seja num motorizado, seja num óculos, seja num sistema de resgate em espaço confinado, né? Então, a 3M não para, sempre buscando trazer a solução para todos, né? E sempre deixar as portas abertas, né? Para seja fazer contato com a Balasca, contato com a 3M, através do nosso site, tem lá, tem o chat, tem o 0800, para todos que precisarem de mais informações, a gente poder atender. Uma recomendação legal é o guia, né? Vocês têm um guia fantástico de proteção respiratória também, né? Que é disponível, né, para as pessoas baixarem, né? Sim, o guia é aberto ao público, né? Se fizer uma pesquisa online, Guia de Proteção Respiratória 3M, tem uma série, uma infinidade de contaminantes, os limites de tolerância e o tipo de filtro, o tipo de proteção respiratória indicada ali para aquele contaminante específico. Outras coisas, né? Na parte de treinamento tem conservação aditiva, proteção respiratória, entre espaços confinados, como nós já falamos, uma infinidade de informações, né? Não, sem dúvida. Aqui do meu lado, também agradecer muitíssimo a Balasca, parabenizá-los, né, esse movimento. A gente, acho que vai muito de encontro à nossa filosofia também de fomentar a educação, fomentar a discussão sobre os perigos, os riscos envolvidos em cada processo. Hoje a gente falou bastante sobre a indústria farmacêutica, acho que é um segmento latente quando a gente fala de perigos, no próprio manuseio ali dos equipamentos, dos medicamentos, principalmente na indústria farmacêutica de oncológicos. Então, aqui agradecer demais o espaço. A gente traz um pouco da tecnologia, das inovações da 3M e fecho aqui com a nossa missão. A nossa missão, assim como de todos os prevencionistas, é de proteger vidas, é de trazer a conscientização, é de fomentar a cultura de segurança e, de certa forma, também trazer essa ciência aos nossos produtos, às nossas tecnologias, seja num equipamento descartável, seja num equipamento motorizado, seja num equipamento autônomo, enfim. E agradecer demais aqui, Correia, pelo espaço. Nós que agradecemos, né, pela disponibilidade de estarem aqui conosco. Se quiserem mais informações dos produtos 3M, tem no nosso site www.balasca.com.br, né? Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Júlia. Muitas informações, esperamos contar com vocês num próximo episódio. Muito obrigado pela participação e até mais.